Oi, seja bem-vindo ao canal Professora Nerd. Eu sou Francinete Coutinho e você está no quadro Os Dados do Mestre. Se você já assistiu outros vídeos desse quadro, você sabe que nele eu costumo falar a respeito dos sistemas de RPG. Nós estamos trabalhando o sistema 3DT, Defensores de Tóquio, terceira edição, módulo Alpha. Hoje nós iremos falar a respeito das vantagens, desvantagens e perícias em 3DT Alpha. Se você está interessado, fica aí que eu te encontro depois da vinheta. Você ainda está aqui comigo? Que bom! No nosso último encontro, nós falamos a respeito dos pontos de vida, pontos de magia e os testes de morte em 3DT. Nos outros encontros, falamos sobre os conceitos básicos, as vantagens únicas, entre outras coisas. Se você não assistiu os vídeos anteriores e gostaria também de ter esse conhecimento, eu deixei aqui no card, aqui em cima, o link para a playlist Dados de Mestre lá no meu canal, onde você vai encontrar todos os vídeos a respeito do sistema 3DT Alpha. Agora, nós vamos falar no encontro de hoje a respeito das vantagens, desvantagens e perícias em 3DT Alpha. Vem comigo. Nos nossos encontros anteriores, eu falei para vocês que além das 5 características básicas de 3DT, ou seja, força, poder de fogo, habilidade, resistência e armadura, também existem as vantagens que podem ser utilizadas para tornar os seus personagens cada vez mais únicos, diferentes, envolventes. Hoje, eu não poderia aqui falar todas as vantagens que existem no manual 3DT Alpha, até porque são mais de 30 e a gente levaria bastante tempo. Mas fico devendo para vocês lá na frente um compêndio falando a respeito de cada uma delas. Vamos fazer um especial só a respeito de vantagens, desvantagens em 3DT. Mais lá para frente, quando eu terminar toda essa sequência de vídeos do sistema 3DT. Hoje, o que é que eu vou falar para vocês a respeito das vantagens? Eu vou falar as informações básicas em geral a respeito delas, né? Como elas podem ser utilizadas na trama de jogo. Então, primeiro, as vantagens, elas são poderes extras que um personagem pode ter. Então, poderes, golpes especiais, ataques especiais, magia, benefícios sociais, como por exemplo, riqueza, né, bom senso, né, então patrono, tá? Então tudo isso são vantagens, são coisas que você adquire, né, digamos assim, qualidades que você adquire para o seu personagem e que irão dar para ele uma certa vantagem em relação aos outros personagens, por isso o nome vantagem. Os outros sistemas, eles costumam dar nomes diferentes, né, para essas vantagens. Alguns chamam de aprimoramentos, outros chamam apenas de perícias, outros chamam de poderes realmente, tem até alguns que chamam de doutrinas, né, mas aqui em 3DT a gente chama somente de vantagem. Tanto faz se essa vantagem ela é uma magia, se ela é um poder, se ela é uma, digamos assim, né, uma qualidade social, tudo se chama vantagem. E tudo é comprado através dos pontos de personagem. Então, quando você recebe a sua quantidade de pontos de personagem, você pode escolher gastar alguns desses pontos, ao invés de gastar em características, você pode gastar esses pontos em vantagens. 2, elas não são obrigatórias. Não são. Você não precisa comprar vantagens para poder construir um personagem em 3DT Alpha. Você pode muito bem fazer um personagem sem nenhuma vantagem. Mas aqui entre nós, seria assim um personagem meio estranho, né? Sem poderes, sem habilidades especiais, mas alguns tipos de campanha, por exemplo, muito realistas, onde você iria jogar, né?
com simples seres humanos, uma das opções seria exatamente essa, não comprar vantagens, você criar sua personagem apenas com os pontos de característica e as perícias, né? O que, claro, já vai de certa forma contra a alma do próprio 3DT, uma vez que o 3DT ele é um cenário super envolvente, com personagens rápidos, personagens extremamente poderosos, né? Aqueles personagens de anime, de tokusatsu, mas dá para fazer, dá, até porque o 3DT Alpha ele é um sistema genérico, que ele pode ser de acordo com a vontade e a habilidade do narrador, adaptado para qualquer tipo de cenário que você desejar, tá? Então não é obrigatório comprar vantagens, mas é altamente recomendável que você gaste alguns pontos em vantagens, a menos, é claro, que o seu próprio narrador diga que não aceitará a compra de vantagens naquele cenário, ok? Ah, outra coisa também, tá, gente? O próprio narrador, ele pode, sim, dizer quais vantagens ele vai ou não vai permitir. Veja que no próprio manual, tem algumas vantagens que são ditas o quê? Elas são ditas proibidas para personagens jogadores, ou seja, só os NPC pode ter aquela vantagem. Mas mesmo que a vantagem seja permitida para jogadores, o narrador ele pode limitá-las. Por quê? Porque muitas vezes o tipo de campanha, o tipo de cenário que ele está trabalhando, que ele está narrando, não permite a existência daquela vantagem, tá? Então, é possível sim que ele faça essa limitação. Agora, senhor narrador, quando você for fazer essa limitação, use essa limitação com cautela, né? Só mesmo se o seu cenário não permitir. Alguns narradores querem limitar vantagens porque acham que elas são muito poderosas, vão desequilibrar a sua campanha, mesmo que não tenha justificativa nenhuma para essa limitação. Não faça isso, é frustrante para o seu jogador, é frustrante ele saber que você está narrando, que você está burlando determinada vantagem apenas para impedir ele de criar um personagem mais interessante, mais envolvente, personagem esse que você não consegue controlar. Ou seja, é a mesma coisa que você admitir para o seu jogador que você não tem domínio sobre a sua mesa. E isso nunca é muito bom, né? Isso pode abrir precedentes bem mais perigosos do que aquela vantagem. Além, é claro, de acabar deixando você jogando sozinho, né? Vamos continuar então? Então, assim como as características, as vantagens elas podem ter custos variáveis, né? Eu posso gastar 2 pontos em habilidade, ou 3 pontos, ou 4 pontos. E as vantagens? As vantagens também elas custam pontos variáveis. Algumas delas custam 1 ponto, outras 2 pontos, outras 3 pontos. E tem até aquelas realmente que você pode gastar variadamente. Você pode gastar de 1 a 2 pontos, dependendo do que você queira conseguir. E essa variação de custo, né, de ponto nas vantagens, ela depende do poder que a vantagem fornece. Quanto mais poderosa, quanto mais desequilibrante, mais cara a vantagem vai sair. As vantagens, normalmente, elas refletem na força de ataque e na força de defesa do personagem, aumentando, né? Elas também podem interferir dando ações extras, né? E também elas podem ser essenciais na hora de resolver situações do jogo em que as armas não conseguem resolver, porque a gente sabe que nem tudo no ambiente de RPG você consegue resolver com uma espada ou com um arco, né? Muitas vezes você precisa utilizar a astúcia, a sagacidade, aí onde as vantagens elas podem serem bastante benéficas. Então, quando você for gastar pontos em vantagem, é muito bom que você leve tudo isso em consideração. E como é que eu uso as vantagens? Bom, a maior parte delas, elas exigem ativação. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que você possui a vantagem, mas para poder ativar essa vantagem, ativar esse poder, você precisa gastar pontos de magia, tá bom? Então, você gasta uma determinada quantidade de pontos de magia
e aquela vantagem ela é ativada. Algumas vantagens, elas são imediatas. Você ativa, paga a quantidade de ponto de magia e ela acontece. Mas acontece naquele turno e logo em seguida ela deixa de acontecer. Você vai ter que pagar de novo. Você tem que ficar pagando o tempo todo. Outras, elas são duradouras. Você gasta a quantidade de ponto de magia, ativa a magia e ela fica. Ela fica até você dizer que não está mais usando, tá bom? Então, em alguns casos, você prende os seus pontos de magia, né? Você prende seus pontos de magia na pessoa ou no artefato sobre o qual a sua vantagem ela atuou, né? Então, se você vai encantar uma espada, por exemplo, vai transformar essa espada numa espada especial, vai usar sua magia para isso. Enquanto aquela espada ela for uma espada especial, os pontos de magia que você gastou para aquilo vai ficar preso, retido, e você não vai recuperar esses pontos de magia. A gente viu no vídeo passado como é que a gente recupera pontos de magia, pontos de vida. Então, se você tiver qualquer dúvida quanto a isso, é só assistir lá o vídeo que está nos mínimos detalhes. Você não recebe de volta pontos por uma vantagem perdida. Ué, eu posso perder uma vantagem? Pode, você pode perder uma vantagem. Imagine que a sua vantagem seja uma arma especial. Você comprou uma arma especial, paralisante, vorpal, né? Ou seja, você investiu tudo que você tinha naquela arma, pegou todos os seus pontos de personagem iniciante e criou uma super arma porque você queria ser um personagem lá do Blitz. Beleza. No meio de um combate, né? Você foi derrotado, ficou desmaiado e o seu inimigo levou a sua espada. Ou então você parou numa hotelaria para poder descansar, e no meio da noite você não passa num teste e alguém entra e rouba a sua espada. Pode acontecer? Pode. Existe vantagem que evita isso? Existe, se chama retornável. Mas vamos supor que você não gastou, porque você é um personagem iniciante, tinha ponto suficiente para isso. A sua espada foi levada. Quer dizer, todas as vantagens que você tinha investido naquela espada, você perdeu. Aí você vai olhar para mim e vai dizer, Fran, baita sacanagem essa que o narrador fez comigo. Concordo. Acho que o narrador não deveria fazer isso. Como eu disse, é uma situação bem frustrante para o jogador. Mas às vezes acontece, às vezes o narrador diz para você, claro, não com todas as palavras, mas de todas as formas possíveis, que você não ia conseguir derrotar aquele inimigo, né? Ficou mais do que claro que você ia se dar mal, e você insistiu, e aí o narrador não pode contra o seu livre-arbítrio, né? Você insistiu em enfrentar, vamos supor, um dragão, você é um personagem de nível 1 e resolve matar o dragão. Pô, cara, tá na cara que você vai se dá mal, o dragão só de mal levou a sua espada pro tesouro dele. Afinal de contas, todo mundo sabe que o dragão adora colecionar tesouro. É culpa do narrador? Não, não é culpa do narrador. É coisa que acontece em campanha quando o jogador é afoito demais, né? Quando o jogador acha que pode enfrentar todo e qualquer inimigo, e principalmente sozinho, né? Talvez se você tivesse um aliado lá, o aliado tivesse impedido que a sua espada fosse roubada, né? Mas pode acontecer. E quando isso acontece, você tem que ficar de olho numa coisa bem interessante. Os pontos que você gastou naquela espada, eles não voltam, tá? Você perdeu. Então, a sua única opção é o quê? É torcer para o narrador ser gente fina e criar uma situação em que você possa ir lá e recuperar a sua espada. Do contrário, você vai ter que se virar com ponto de experiência mesmo e comprar novas vantagens. Por isso que nunca é muito bom, a não ser que a campanha realmente exija isso, né? Por exemplo, seja mesmo uma campanha de Blitz. Mas, em caso contrário, nunca é muito bom você gastar todas as suas fichas em um único artefato. Porque se você perder esse artefato, aí você perde também as vantagens. E, por último, né? Um jogador ele pode comprar qualquer vantagem que ele puder. Não existe esse negócio de o personagem inicial não pode comprar essa vantagem porque ela é muito poderosa. Não existe isso.
Desde que ele possa pagar por ela, ele poderá comprá-la, tá? Então, em alguns sistemas de RPG, tem vantagem que mesmo que você tenha pontos, você não pode comprar. Mesmo que você tenha pontos, você não pode adquirir aquele aprimoramento, aquela habilidade. Por quê? Porque você só vai poder ter aquela vantagem quando você estiver no 3º nível. Você só vai poder comprar quando você estiver no 5º nível. Não existe nada disso em 3DT, tá bom? Mais uma coisa, como é que eu faço teste de vantagem? Como eu falei anteriormente, a maioria das vantagens, elas são acrescidas em bônus, né? São acrescidas em forma de bônus, ou na sua força de ataque, ou na sua força de defesa. Ou elas servem para dar bônus nas jogadas de testes de atributo, tá? Então, não existe, assim, testes próprios para você testar a vantagem. As vantagens, elas não são testadas. Você comprou a vantagem, você tem ponto de magia para ativá-la, ela funciona e acabou, tá certo? Tudo bem? Então, se você tiver qualquer dúvida, deixa aí embaixo nas perguntas e eu vou tentar responder. Vamos continuar? Pronto. Vamos falar agora a respeito de desvantagens. Desvantagens. Bom, enquanto as vantagens elas são qualidades, né, elas são coisas que vão melhorar a vida do seu personagem, as desvantagens elas vão atrapalhar a vida dele. As desvantagens elas são normalmente deficiências que o seu personagem pode ter adquirido ao longo da sua vida. E por que que a gente precisa ter desvantagem? Bom, vou lhe dar 2 motivos. O primeiro motivo é que possuir desvantagem torna o seu personagem mais real, né? Mais parecido com os heróis de cinema, TV, games, quadrinhos, tá? Então, as pessoas normalmente, elas não têm só qualidade, elas não são perfeitas, elas também possuem defeitos. E as desvantagens são exatamente a representação desses defeitos. Você pode pensar aí em grandes personagens e você vai ver que todos eles tinham um cacoete, tinham um hábito, um vício, né, uma deficiência. Veja, por exemplo, o caso do Watson, não esqueci o nome, do Sherlock Holmes. O Watson, ele mancava, né? O próprio Sherlock Holmes, né, ele tinha o hábito de falar elementar, meu caro fulano. Então, veja que cada personagem ele tem peculiaridades, né? Essas peculiaridades são exatamente as desvantagens. Então, o primeiro motivo de você querer que o seu personagem tenha desvantagem é para você dar uma vida maior, uma beleza maior para esse personagem. E o segundo motivo, né, é exatamente o fato que ao comprar desvantagens, né, ao pegar desvantagens, que desvantagem não se compra, né, ao pegar desvantagem, você ganha mais pontos para gastar em características. É isso, quando você pega uma determinada desvantagem, o narrador meio que te compensa por essa desvantagem, te dando o valor dela em pontos de personagem que você poderá utilizar para comprar mais vantagens ou para bombar as suas características, né? Então veja que não é tão desvantajoso assim você pegar desvantagens. E assim como as vantagens, as desvantagens também têm valores o quê? Variáveis, né? Pode ser de menos 1 ponto, de menos 2 pontos, de menos 3 pontos. Quem vai determinar quantas desvantagens e de que custo você pode ter é o narrador. O narrador pode dizer, você só pode ter uma desvantagem de custo menos 1. Beleza. Ou 2 vantagens de custo menos 1. Ok. Ou você pode ter até 3 vantagens de menos 1 ou uma vantagem de menos 2. Então, dependendo do tipo de campanha que o narrador quer ter, né? Ele vai dizer quantas desvantagens você pode pegar, tá ok? Agora, muito cuidado com isso, tá? Muito cuidado. Primeiro, nenhum personagem recém-criado pode ter mais do que menos 6 pontos de desvantagem, tá? Então, mesmo que o narrador diga assim, você pode ter 3
3 vantagens de menos 3 pontos, tá? O sistema não permite, tá bom? Ah, mas o narrador pode tudo, regra de ouro. Pode, pode. Inclusive, você pode também comprar uma camisa de força para o seu narrador, caso ele decida lhe dar, né, menos 9 pontos de desvantagem. Porque, sério, tu vai ficar tão poderoso, que a menos que o narrador esteja narrando uma campanha de divindades, não vai ter como ele controlar essa mesa. Então, sempre lembrando que o narrador, ele tem a regra de ouro, ele pode infringir a regra que ele quiser, beleza, isso não se discute. Mas, segundo, ele tem que usar essa regra com bom senso. Algumas restrições do manual, elas são essenciais. Se elas não forem respeitadas, o que vai acontecer? A sua campanha vai por água abaixo. Vai ficar tão desequilibrada que lá na frente você vai ter que fazer ações estapafúrdias para poder controlar esses personagens. E isso não é interessante. Não é interessante para o personagem, que fica muito afoito, e também não é interessante para o narrador, que aí não consegue mais desenvolver a sua história. Mas como eu estava falando, né? Muito cuidado quando você for pegar as desvantagens que o seu narrador permitir que você tenha. Por quê? Porque muitas vezes você pega uma desvantagem só porque ela vai te dar pontos, mas você não tem a menor pretensão não tem a menor pretensão de interpretar aquilo. Então, lá na frente, o narrador ele pode te penalizar por você não estar interpretando aquela desvantagem. Se você pegou viciado em jogo, você tem que interpretar que é um viciado. Se você disse que tem fobia de altura, você não pode sair pulando de um prédio para o outro. Não sem antes passar em algum teste que o narrador determine. Acredite, esses testes vão ser quase impossíveis. Então, veja que tem que se ter muito cuidado ao escolher as desvantagens. E você também, narrador, não permita que o seu jogador pegue todo e qualquer tipo de desvantagem que tem no manual. Você pode limitar isso. Você pode, por exemplo, o cara quer ser cego. Poxa, mas será que ele vai realmente conseguir interpretar esse cego? Principalmente se ele for um jogador iniciante, você pode aconselhar, pode restringir, pode sugerir outra desvantagem, que no caso seria bem mais interessante para aquele personagem. O fato é, conversando que se entende, o narrador ele precisa conversar com seus jogadores, ele precisa perguntar, ele precisa lembrar o jogador de que ele vai ter realmente que interpretar aquilo, e o mais importante, ele tem que realmente utilizar a desvantagem contra o jogador. Ele tem que utilizar situações em que aquela desvantagem do jogador será testada, será cobrada. Isso por quê? Porque senão todo mundo vai sair comprando as desvantagens mais absurdas que encontrar pela frente só para ganhar ponto de personagem, ok? Então, é isso aí. Outra coisa, às vezes no decorrer da campanha, você pode acabar ganhando desvantagens. Essas desvantagens, elas acontecem por conta de situações de campanha. Vamos supor que você foi atacado por aranhas gigantes e quase morreu, não morreu por um milagre. O narrador ele pode exigir um teste de resistência, e caso você falhe nesse teste, o narrador pode dizer, olha, tu ficou com fobia aranha, tu não pode ver aranha, que tu começa logo a tremer, a ficar nervoso, né? Então, você, numa situação da campanha, você adquiriu uma desvantagem. E o que é chato, você não vai ganhar pontos por isso. Vamos supor que fosse menos 2 pontos a fobia aranha. Não me lembro agora se é menos 1 ou menos 2 pontos, gente. Vamos supor que fosse menos 2 pontos. Você iria, se você tivesse comprado ela, ganhar 2 pontos para gastar em vantagem. Mas como você não comprou, você recebeu ela devido a um acontecimento que houve na campanha, aí você não ganha os pontos para gastar em vantagem. Eu sei, parece assim meio injusto, né? Mas é porque essa desvantagem ela é uma espécie de consequência de alguma ação que você fez, né? E as ações têm consequência, né, pessoal? A liberdade do PC é muito grande. Então, já que o PC ele tem uma liberdade muito grande no campo do jogo, totalmente diferente de um videogame, né? No videogame você só faz o que a máquina quer que você faça.
Qualquer ação que você fizer que a máquina não tenha sido programada para aquilo, você não executa. Isso não acontece no RPG. No RPG, muitas vezes, o narrador, ele quer que você vá para a direita, mas você quer ir para a esquerda. E o narrador não pode impedir você de tomar a decisão que você quiser. Né? Ele não pode. Se ele utilizar o poder dele de narrador para fazer isso, então ele está assumindo que está perdendo o controle da mesa. Ele tem que criar situações para você, tanto para a direita quanto para a esquerda, porque afinal de contas você tem um livre-arbítrio de jogador de RPG, tá bom? Mas toda ação que você decide fazer, ela também tem o quê? Tem uma consequência. Então, se você escolheu errado, e aí você acabou numa situação tão terrível que essa situação te provocou uma deficiência, uma desvantagem, agora você vai ter que conviver com essa desvantagem. Isso ou se livrar dela, né? E como é que a gente se livra? Olha, é possível, com tempo e esforço, né? Então, só é possível você se livrar. Uma das formas de você fazer isso é ganhando pontos de experiência. Por quê? Porque, vamos supor que você pegou uma desvantagem chamada cego, né? Comprou desvantagem cego. Aí você gastou 2 pontos para ser cego. Aí você cansou de ser cego e resolveu encontrar um mago, alguém que curasse seus olhos. Você tem ponto de experiência e você diz, ó, narrador, esse mago aí, ele é poderoso, vou pedir ele para curar meus olhos. E eu tô pagando aqui os 2 pontos, eu tô recomprando a desvantagem, é assim que a gente chama, recomprar. Eu estou pagando os 2 pontos que você me deu por eu ser cego. Então, você pega e paga com seus pontos de experiência os pontos que você ganhou pela desvantagem. Aí a gente diz que você recomprou a desvantagem, tá? E o narrador, ele aceita, ele tem que aceitar, é regra do jogo, né? O máximo que ele pode fazer é dizer, não, ó, esse mago aqui, ele é das trevas, ele não entende de curar olhos, não, porque os olhos é uma magia de luz, né? Pode, mas ele não pode olhar para você e dizer, não, não aceito que você recompre a desvantagem, não. Isso ele não pode fazer, tá? Ele pode ficar pondo obstáculo, mas você pode, né? Até você encontrar uma situação em que ele não possa fazer outra coisa, a não ser realmente lhe devolver os seus olhos, tá bom? Então, é isso aí, pessoal. Era mais ou menos isso que eu tinha para falar para vocês a respeito de desvantagens, tá? Vamos falar agora sobre perícias. Pessoal, as perícias. As perícias, como a gente já viu, elas são um tipo especial de vantagens, né? Elas são vantagens que normalmente você adquire com estudo, né? Com treino. Você precisa que alguém te ensine, né? Ou assim, são dons naturais que você desenvolve com o tempo. Em 3DT, um dos pontos mais questionáveis do sistema é exatamente o fato de que as perícias não são muito úteis, né? Se você tem boas vantagens e você gastou bastante, né, em habilidade e tudo, você até pode se dar o luxo de não comprar perícias. Bom, você pode, mas a gente não recomenda muito isso. É sempre bom que você compre pelo menos uma perícia que simboliza assim, uma profissão, alguma coisa. Isso vai tornar o seu personagem um personagem mais interessante, né? O narrador, ele pode sim, ele pode obrigar, ele pode colocar como condição que todos os personagens têm que comprar perícias. Ou ele pode simplesmente dizer, isso aqui é 3DT, dane-se as perícias, compre o que vocês quiserem. Como sempre, o narrador tem a última palavra nesse aspecto. Mas o que eu aconselho para os narradores novatos? Eu aconselho que se a sua campanha ela é uma campanha mais realista, coloque como condição que os seus jogadores comprem perícias, porque já que eles não vão poder ter todo e qualquer tipo de vantagem, poderes, magia, eles precisam ter conhecimentos, tá? Em 3DT existe duas formas de você adquirir perícias. Você compra elas com pontos, como qualquer outra vantagem. Mas existem 2 maneiras de comprar. Você pode comprar as perícias completas ou você pode comprar especializações. Vou começar explicando o que seriam as perícias completas. Perícia completa, gente, é como se fossem pacotes de perícia. Vamos supor que eu compro a perícia animais. Se eu comprei a perícia animais completas, então eu sei treinar, eu sei domar,
eu sei prestar os cuidados, né, de saúde, tá? Então, tudo sobre animais, agora eu sei, eu sou um especialista em animais, tá ok? Se você vai comprar uma perícia completa, você gasta 2 pontos por ela. Tá? Esta é uma opção, é a opção mais heróica, mais cinematográfica, né? Tem mais a ver com 3DT, tá ok? Então, em 3DT, normalmente, quando alguém é bom em alguma coisa, ele é muito bom, ele é exageradamente bom. Vamos supor que você compra a perícia medicina, então você faz tudo, cirurgia, primeiros socorros, tudo qualquer tipo de médico que você imaginar possa fazer, você faz. Você é o, né, é o Dr. House, uma coisa assim impressionante. Nem o Dr. House faz tudo, né, gente? Mas você faz porque você tem a perícia em medicina completa, tá? E você vai gastar por isso 2 pontos de personagem. Mas vamos supor que você não quer ser tudo isso, né? O bam da medicina. Você só quer mesmo primeiros socorros, né? Você só quer o básico. Aí você compra o que a gente chama de especialização, tá? Especialização é cada uma dessas divisões da perícia completa. Quando eu falei em medicina, tem primeiros socorros, tem cirurgia, né? Vamos supor, primeiro socorro, cirurgia, diagnóstico. Aí vamos supor que você não quer tudo. Então, você compra só cirurgia, pronto, eu só sei fazer cirurgia. Compra só primeiro socorro, eu só sei fazer primeiro socorro. Cada uma dessas, né, desses pedacinhos da perícia completa é chamado de especialização. Se eu gastar 2 pontos, eu tenho a perícia completa. Quanto custa uma especialização? Para mim adquirir as especializações, eu sempre vou adquiri-las ao trio, né? De 3 em 3. Então, eu gasto 1 ponto de personagem e eu posso adquirir 3 especializações, tá? Aí eu posso. Agora, o legal de tudo mesmo, o mais legal de tudo, é que essas 3 especializações, elas não precisam pertencer todas à mesma perícia. Então, com 1 ponto, eu posso comprar os primeiros socorros de médico, eu posso comprar a montaria de animais e eu posso comprar sobrevivência na floresta de sobrevivência. Então, com 1 ponto apenas, eu comprei 3 especializações. E eu estou tornando o meu personagem, ó, olha, observe, muito mais versátil, né? Muito mais adaptado ao ambiente da campanha. Então, quando eu compro a perícia completa, eu torno meu personagem extremamente heróico, né? Aquela coisa fora do comum, exagerada, extremamente especialista. E quando eu compro as especializações, eu torno meu personagem mais versátil, tá? Mais criativo. Ele consegue fazer mais de uma coisa, consegue cantar e assobiar ao mesmo tempo. Então, dependendo do tipo de personagem que você quer criar, do tipo de campanha que o seu narrador está narrando, aí você vê qual delas vai ser mais vantajosa para você, se é a perícia completa ou se é a especialização. Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido direitinho, né, a respeito das vantagens e desvantagens de perícia. Agora em diante, eu vou dar sequência ao estudo das perícias, eu vou falar a respeito dos testes, né, dos testes de perícia. Para testar uma perícia, né, você tem que levar algumas situações em consideração. A gente sabe, por exemplo, que as perícias, elas são um tipo de vantagem. Então, como elas são um tipo de vantagem, elas concedem bônus, né? Elas concedem bônus em testes de força de ataque, ou em testes de força de defesa, ou ainda concedem bônus em testes de características, tá? Então, para testar as perícias, a gente tem que testar a característica a qual ela está ligada, né? Então, cada perícia, cada vantagem, ela está ligada a um tipo de característica. E aí, a gente testar a perícia, tem que testar aquela característica a qual ela está ligada, tá bom? Então, por exemplo, se eu tenho uma perícia alpinismo, alpinismo é com o corpo, então, um teste de habilidade. Se eu tenho uma perícia atirar, teste de habilidade, perícia
né? Se eu tenho a perícia esquivar, e por aí vai. A grande maioria delas é teste de habilidade mesmo, mas algumas se ligam às outras características. O fato é que muitas vezes a situação em que eu tô, ela pode melhorar ou ela pode dificultar as minhas chances de passar num teste. Por exemplo, vamos supor que eu quero invadir um determinado local, né? E aí eu tenho, né, a perícia de manuseio de fechadura, eu quero invadir esse local, mas eu não tenho as ferramentas, eu não tenho os instrumentos necessários, né? Ou então eu tenho, até que eu tenho as ferramentas e os instrumentos necessários, mas eu não tenho tempo, eu estou sendo perseguido. Então, dependendo da situação em que eu esteja, esse teste ele poderá ser fácil, ele poderá ser médio ou ele poderá ser difícil. Então, vamos imaginar uma tarefa fácil. Eu tenho todo o tempo do mundo, eu tenho a perícia, eu tenho as ferramentas, eu quero abrir o cadeado. Perfeito, tarefa fácil. Isso quer dizer que o meu teste de habilidade, né, eu vou fazer um teste de habilidade, mas na verdade, desculpa, se eu tenho uma perícia, eu nem preciso fazer o teste de habilidade, porque eu tenho uma perícia, eu tenho tempo e eu tenho as ferramentas, então eu faço, né? Não tem nada me impedindo e eu sei fazer, então eu faço. Então, nessa situação, se eu tiver a perícia, eu não preciso nem jogar teste. Se eu não tiver a perícia, mas eu tiver as ferramentas e eu tiver tempo, eu faço com o teste de habilidade -1. Vamos supor que eu tenho a perícia, tá? Eu até tenho a perícia. Mas o que eu não tenho é os instrumentos. Não tenho os instrumentos. Tenho perícia, tenho tempo, mas não tenho instrumentos. Então, essa é uma tarefa mediana, né? Uma tarefa não é de feio, é mediana. Então, o que é que eu faço? Como eu tenho a perícia, eu vou fazer ela por uma habilidade +1. Se eu não tivesse a perícia e nem tivesse as ferramentas, seria uma habilidade -3. Tarefa muito difícil. Na tarefa muito difícil, eu não tenho a perícia, tá? Eu não tenho instrumentos e nem tempo, nem sequer será permitido um teste, né? É simplesmente impossível realizar esse tipo de tarefa, tá bom? Então, veja que há sempre uma penalidade que ela pode variar de -1 até -3. -1 se a situação for mediana, -2 se ela já for difícil, e -3 se ela for muito difícil, né? Fora disso, ela se torna impossível, você não poderá mais realizá-la, tá ok, pessoal? E a gente iria dar continuação falando a respeito da lista de perícias, né? Eu iria mostrar as principais perícias de 3DT, uma a uma, bem como as perícias e as suas especializações. Mas esse vídeo vai ficar muito longo, então a gente vai continuar falando sobre a lista de perícias no próximo vídeo. Obrigada pela sua atenção. Curte, compartilha. Se não é inscrito, se inscreve no nosso canal. Ativa o sininho para você receber a continuação desse vídeo. E até o nosso próximo encontro. Tchau!